Então, agora começando, seja bem-vindo, Luiz Eduardo, sejam bem-vindos Obrigado. todos. Desculpem mais uma vez, espero que isso não nos interrompa, não tenhamos mais problemas. Então, vou contar um pouquinho do Eduardo, foi um prazer conhecer você, viu, Luiz Eduardo? Na verdade, nós Obrigado. nos conhecemos online, num webinar do Carlos Rota, né, Luiz? Exatamente. Então, um beijo, viu, Ota? A gente está aqui trazendo novamente as plantas, porque de fato é um tema de interesse da rede. Eu agradeço ao Luiz por ter aceito o nosso convite de conversar com a gente aqui. Tá, Luiz? E o Luiz é professor de genômica do ICB, da Federal de Minas Gerais. Fez graduação, mestrado e doutorado na Unicamp e pós-doutorado na Harvard University. Atualmente, ele é professor de genômica do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Ele tem focado em usar a genômica comparativa para entender como plantas conquistaram o meio terrestre e como isso abriu as portas para a evolução de comunidades complexas em terra firme. Aí agora, Luiz, o espaço é todo seu, estamos todos curiosos para saber um pouquinho mais disso tudo que você está contando para a gente. Ok, obrigado primeiro pela oportunidade, né? E eu vou compartilhar a minha tela aqui para a gente poder ver alguns slides aqui, tá? Só para esclarecer para o pessoal, ele vai fazer essa apresentação, como eu havia falado anteriormente, o pessoal do Facebook, que não estava com a gente, ele vai apresentar por 10 minutos e depois ele vai contar 10, 15 minutos e depois ele vai abrir para a gente conversar com ele e ele fica à disposição para as perguntas. Então, se vocês quiserem deixando aí, tanto no Facebook quanto aqui na sala, perguntas, logo a gente, no momento de interação, a gente fala com ele, tudo bem? Vocês estão vendo a minha tela já? Sim, tá perfeito. Estamos vendo Ótimo. perfeitamente, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, obrigado a todo mundo que se inscreveu. É um prazer falar para vocês aqui. E basicamente, então, como a Juliana já mencionou, sou professor aqui na UFMG, né, no Instituto de Ciências Biológicas. E aqui tem o endereço do site do meu laboratório. Quem quiser interagir depois, dá para você mandar mensagem para mim por lá e também ver minhas publicações, tá? Então vou tentar fazer uma introdução rápida aqui para a gente poder depois discutir mais proximamente. Então, por que é importante a gente pensar nessas questões de onde vieram as plantas? Bem, tem uma estimativa recente de 2018, aonde foi estimado que toda a vida na Terra ela pesa mais ou menos 550 gigatons. E dentro desse universo da biomassa terrestre, as plantas sozinhas, elas são 80% dessa biomassa. Então, esse planeta tem a sua biosfera dominada, de certa forma, pela biomassa de plantas. Então, isso tem um impacto óbvio no planeta, em escala planetária. Quando a gente olha o nosso planeta do espaço, é muito claro que as massas de terra, como a gente está vendo aqui, elas são recobertas da cor verde, o que indica que a gente tem aqui imensas massas de vegetais fotossintetizando na superfície terrestre do planeta, né? Então, a questão primordial aqui é como que isso aconteceu. Como que esses organismos fotossintetizantes conquistaram esse meio terrestre, né? E para a gente começar, então, a gente precisa entender o que são as plantas terrestres. Então, basicamente, as plantas terrestres estão representadas aqui por algumas imagens, né? A gente tem desde plantas muito simples, que não têm um sistema vascular bem constituído, como, por exemplo, as hepáticas, aqui a gente está vendo elas nesse cantinho, musgos, antóceros. A gente tem plantas que não têm semente, mas são vasculares simples, né, como essas licofitas aqui, ou pteridófitas, né, como samambaia. E a gente tem plantas que têm semente, mas não têm flor, que a gente chama esse grupo aqui de gimnosperma, né, como os pinheiros, por exemplo, e plantas que têm flor, as angiospermas. Então, todo esse conjunto aqui a gente chama de plantas terrestres. Por que a origem das plantas terrestres é uma questão importante, né? Esse provavelmente foi um evento desses que mudou a história evolutiva do planeta Terra. Então, aqui a gente está vendo uma representação das primeiras grandes florestas que a gente tem notícia que existiram no planeta. Elas são do período carbonífero, mais ou menos uns 300 milhões de anos atrás, e a gente sabe que nesse período aqui a gente já tinha ecossistemas que eram dominados por plantas macroscópicas, como vocês estão vendo aqui. E a conquista do meio terrestre pelas plantas ela foi provavelmente uma força que direcionou a evolução de diversos outros grupos, como animais, por exemplo, fungos ou bactérias, né? O problema é que o registro fóssil desse evento de colonização ele é muito incompleto e ele é muito difícil de ser interpretado. Então, uma das questões que a gente tem aqui é quando isso aconteceu.
Bem, se a gente olhar o registro fóssil, a gente vai ver que os fósseis que são indubitavelmente associados a plantas terrestres de grupos que a gente conhece hoje, eles têm mais ou menos 470 milhões de anos, e eles são esse tipo de esporo aqui que é associado às marcantiófitas ou hepáticas, que são as plantas terrestres das que existem hoje consideradas as mais basais. Alguns fósseis têm estruturas do talo dessas plantas presas aos esporos, né? No entanto, a gente hoje tem uma infinidade de dados genômicos que a gente pode usar para calcular o tempo de divergência entre as várias linhagens, e a gente chama isso de relógio molecular, né? Então, quando a gente vai para o relógio molecular, a gente vê alguns padrões interessantes. Como vocês podem ver, toda a literatura que eu estou mostrando aqui são coisas que aconteceram nos últimos 2 anos, tá? Então, antes disso, a maioria dessas informações eram pouco exploradas. Então, o que a gente vê? Com o relógio molecular, usando sequências de DNA, a gente consegue ver que há um limite aí de 520 milhões de anos que a maioria das estimativas atinge, e quando a gente remove as constrições impostas pelos fósseis, não dá para entrar em detalhes, mas há várias formas de calcular isso. E quando a gente usa um cálculo mais relaxado, indica que as plantas terrestres elas podem ter em torno de 580 milhões de anos. Então, pode ser que o evento onde as plantas terrestres surgiram, o ancestral comum delas surgiram, seja até 100 milhões de anos, mais ou menos, mais antigo do que aqueles fósseis que eu mostrei antes. Bem, mas quem são os ancestrais das plantas terrestres, então? Bem, desde muito tempo atrás, quando as pessoas começaram a tentar entender esse problema, já era bem claro que alguns grupos de algas, que são chamadas de carófitas, elas se pareciam com plantas terrestres. Então, se a gente for, por exemplo, no trabalho do Plínio, o Velho, a gente tem aqui um trabalho de quase 2.000 anos atrás, que é da Naturalis Historiae, que é da onde vem o termo história natural. Ele classificava o gênero Cara, que é uma carófita multicelular, como um equisetum, que é uma cavalinha, uma planta terrestre. Então, essa similaridade aqui, ela já tinha sido percebida há muito tempo atrás. Então, a partir dos anos 60 e 70 é que a gente vai ter evidências mais impactantes de que, de fato, essas algas carófitas são os prováveis ancestrais das plantas terrestres, né? Então, as primeiras evidências que surgiram, mais modernas, elas são relacionadas à divisão celular. Então, se descobriu que a maioria das algas mais simples, que a gente chama de clorófitas, ou menos derivadas, né, elas, quando dividem as células, a parede celular que separa as células divididas, ela começa a ser sintetizada das bordas ou de fora para dentro. E você tem as fibras... essas fibras aqui, esses filamentos microtúbulos, sendo dispostos paralelos aqui ao equador da célula. E esse cara aqui, que eu mostrei antes, o Pickett-Hicks, ele mostra nos anos 60 e 70 que havia uma similaridade na divisão celular entre as algas carófitas e as plantas terrestres. E isso ficou conhecido como fragmoplasto, que é esse padrão de divisão celular, onde a gente tem os microtúbulos dispostos no outro sentido, comparado com as clorófitas, e a parede celular ela se constrói de dentro para fora, deixando esses espaços aqui. Então, basicamente, essa evidência e um conjunto de outras, que não dá para a gente entrar em detalhes agora, ela levou a proposta de classificação do que a gente chama de reino das plantas em 2 grandes divisões, que são as clorófitas, né, que tem esse tipo de padrão, são algas mais simples, e as streptófitas. E streptófita nada mais é do que um conjunto de algas chamadas carófitas mais as plantas terrestres, né? E tudo isso constitui, então, o reino das plantas. Depois vieram evidências moleculares, como, por exemplo, a presença de introns, né, que são regiões que nas proteínas não codificam proteína, nos genes, né? Introns em genes de RNAs transportadores de cloroplastos. Tanto carófitas têm isso, quanto as plantas terrestres, mas nas linhagens mais basais de planta você não encontra esse tipo aqui. Para quem sabe um pouquinho de genética molecular, são introns do grupo 2, são aqueles que são autocatalíticos. E um pouco mais para frente, já entrando aqui nessa última década que a gente está, né, a gente começou a encontrar evidências genéticas mais impactantes, mecanismos moleculares, como uma publicação minha de 2010, onde eu mostro que algumas enzimas que são essenciais para a confecção de um polímero de parede celular chamado xiloglucano, ela também era uma característica que unia as carófitas e as plantas terrestres. Basicamente, então, só para recapitular tudo isso numa figura, a gente tem no reino das plantas uma grande divisão, que são as clorófitas, desse lado aqui, as algas mais simples, né? E desse outro lado, as plantas terrestres e esse vasto grupo de algas carófitas. Então, a ideia é que algum desses grupos aqui
em algum momento deu origem às plantas terrestres. Mas a pergunta daí passa a ser como? Como que as plantas terrestres emergiram a partir de um ancestral carófita? Quais são as adaptações que estão envolvidas nisso daí e qual era a natureza dessa carófita, né? Como vocês podem ver aqui, a maioria do material didático que você tem hoje em dia, ou até a explicação padrão dada pelos biólogos para esse evento, eles imaginam uma coisa similar a essa figura aqui. Você tem uma alga carófita multicelular, complexa, parecida com os gêneros Cara, Unitella, por exemplo, é Carophycia, a família disso daqui, e essa alga multicelular e complexa, ela teria saído progressivamente da água e dado origem às primeiras plantas terrestres. Mas será que isso é verdade? Se vocês olharem, então, boa parte desse material, você vai sempre ter esse mesmo tema recorrente, uma alga carófita complexa sendo mostrada como o potencial ancestral das plantas terrestres, né? E também uma outra questão que é mais ecológica, que é mostrando sempre as plantas terrestres aparecendo na interface entre a água e o solo, como se elas tivessem sido originadas nessa interface, né? Então, o evento de terrestrialização ou conquista do meio terrestre teria acontecido, como nessa figura, nas primeiras plantas terrestres, né? No entanto, de alguns poucos anos para cá, houve a retomada de uma teoria que começou a ser construída em 1980 por esse cara aqui, o Stebbins, que foi um dos maiores geneticistas do século XX, né? E essa teoria ela diz o seguinte, que o evento de terrestrialização da linhagem Streptophyta, que é essa que vai dar origem às plantas terrestres, ele muito provavelmente aconteceu antes da origem das embriófitas, né? E que carófitas complexas, como essas que eu mostrei anteriormente, do gênero Cara, Unitella, elas seriam secundariamente aquáticas. E o que é secundariamente aquático? É como uma baleia, por exemplo. É um organismo que é aquático, mas que guarda características que são típicas da vida terrestre, né? Indicando que é um organismo que tem um passado terrestre. Então, a gente hoje está vivendo um renascimento dessa teoria do Stebbins e Hill, que é uma teoria de 1980. Para quem tiver mais interesse, pode olhar esse artigo aqui na Trends in Plant Science, que é um belíssimo artigo de 2 anos atrás, e ele aponta várias evidências que vêm dos genes que estão associados à confecção da parede celular das plantas, como sendo evidências de que as plantas são originadas de algas terrestres, na verdade, não algas aquáticas. Então, aqui a gente tem uma figura que ela sumariza um pouco essa ideia. A gente vê aqui nessa figura a conquista do meio terrestre acontecendo numa linhagem basal de algas carófitas, né, como você pode ver aqui, e depois a gente tem toda a pressão seletiva do meio terrestre sendo imposta em cima dessas algas e elas, como resposta a essas pressões seletivas, elas evoluem uma série de mecanismos associados à vida na Terra, que é uma vida que tem uma série de estresses que não acontecem na água. E depois a gente teria, então, uma diversificação inicial dessa linhagem em terra, né? E, eventualmente, algumas dessas linhagens aqui retornariam à água doce, como a gente está vendo nessa representação do gênero Cara aqui, ou aqui um Coleochaete. Então, basicamente, a gente teria essa temática, uma diversificação de algas carófitas simples, unicelulares, seguida de alguns eventos de retorno ao meio aquático. E já, claro, em terra firme, a gente tem a evolução do esporófito multicelular, que é uma das características definidoras das plantas terrestres ou embriófitas. Então, nesse artigo aqui, o que eles chamam a atenção é para o fato de que as plantas terrestres sempre foram terrestres. Elas têm ancestrais terrestres, e não aquela ideia de uma alga complexa que vai se complexificando em água e ela vai saindo progressivamente da água e dando origem a uma planta terrestre. Então, há outras evidências, por exemplo, desse trabalho aqui da New Phytologist desse ano, onde você encontra conjuntos de genes, por exemplo, que são usados pelas plantas terrestres para interagir com a microbiota do solo. E genes desse tipo são encontrados em alguns grupos de carófitas também. Então, de novo, a gente vê mais ou menos essa mesma temática, né? Nessa figura, onde a gente vê uma série de eventos de colonização do meio terrestre por organismos fotossintetizantes, produzindo um tipo de microambiente aqui, onde você tinha a interação entre vários desses micro-organismos fotossintetizantes, várias linhagens, por exemplo, de clorófitas, também cianobactérias provavelmente eram parte desse jogo, líquens também,
E aí você tem aqui carófitas que são terrestres ocupando esses nichos, e as plantas terrestres, então, seriam derivadas desse processo. E ao longo desse processo aqui, a gente tem, evidentemente, a evolução de diversos mecanismos em resposta a pressões ambientais que existem no meio terrestre, como, por exemplo, variações abruptas de temperatura, uma radiação solar mais intensa, ou até a interação intensa com micro-organismos, né? Então, nesse ano aqui, eu publico esse trabalho aqui na New Phytologist também, né, que é uma revista muito boa de plantas, que vem comprando um pouco dessa teoria emergente, né? E só para posicionar, o que é o xiloglucano? É um polímero de parede celular, né, um polissacarídeo, que se acreditou por bastante tempo que ele estava relacionado à estrutura mecânica das plantas. E aí foram fazer alguns experimentos e conseguiram produzir uma planta modelo, Arabidopsis thaliana, sem xiloglucano. O que aconteceu com a planta? Basicamente nada. Fenótipos muito marginais. Então, indicando que o xiloglucano talvez não seja associado à estrutura mecânica das plantas, né? O que eu vou fazer nesse artigo aqui? Eu vou buscar a origem evolutiva do mecanismo de síntese, degradação e modificação de xiloglucano como um todo, através de genômica comparativa. E eu vou fornecer aqui uma nova perspectiva ecológica do evento de colonização do meio terrestre. Mas antes disso, a gente tem que entender de onde veio tudo isso. Então, num trabalho também desse ano, da New Phytologist, foi descoberto, o que foi descoberto aqui é que o xiloglucano, na verdade, ele é um potente agregador do solo. Então, as plantas produzem xiloglucano, esse polissacarídeo de parede, e elas exudam esse xiloglucano pelas raízes. Então, aqui nessas figuras, a gente está vendo uma Arabidopsis thaliana, que é uma Eudicotyledônea, uma planta com flor, né? E aqui a gente está vendo uma Marchantia polimorfa, que é uma planta terrestre bem basal. O que a gente está vendo é uma localização do xiloglucano usando um anticorpo, que é específico ao xiloglucano. Então, essas sombras escuras que vocês estão vendo aqui em volta das raízes dessas plantas e rizóides, né, é o xiloglucano. Então, aqui a gente vê que o xiloglucano é exudado pelas raízes dessas plantinhas aqui. Aqui nesse painel há um amplo espectro de plantas onde se mostrou que elas liberam xiloglucano nas suas raízes. Então, a gente tem monocotiledôneas, eudicotiledôneas e diversos grupos de plantas terrestres basais. Então, basicamente, isso daqui é para mostrar que esse novo trabalho trouxe esse entendimento de que o xiloglucano é uma molécula que as plantas usam para interagir com o solo e é um mecanismo conservado entre todas as plantas terrestres. Tanto, por exemplo, na Marchantia, quanto você vê numa plantinha de trigo, conforme a planta vai crescendo, ela vai se estabelecendo nos seus primeiros dias, ela aumenta bastante o nível de produção de xiloglucano, mostrando que ele é regulado de acordo com o desenvolvimento. Então, como funciona essa agregação de solo do xiloglucano? Então, nessa figura aqui, a gente tem um conjunto de partículas de solo, né, distribuídas entre vários tamanhos, isso aqui é um controle. Quando você adiciona xiloglucano nesse material do solo, o que a gente nota é que aumenta o número de partículas grandes no solo. E isso parece ser específico do xiloglucano quando a gente compara ele com outros polímeros, como, por exemplo, goma arábica aqui, né, ou PGA, que é um tipo de pectina. Então, parece que o xiloglucano ele tem uma propriedade que é específica dele, diferente de outros polímeros de parede celular, que é essa capacidade de agregar o solo. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, o número relativo de agregados de solo, né, pelo volume das partículas. Então, em vermelho você tem o controle, aqui em preto o xiloglucano, mostrando que a adição de xiloglucano no solo leva a formação de partículas grandes no solo. Então, aqui numa microscopia de varredura, a gente consegue ver um controle no painel esquerdo aqui e quando você adiciona xiloglucano no solo. Aqui a gente vê claramente que há uma agregação dessas partículas produzindo agregados maiores. Então, ficou bastante bem demonstrado a partir do começo desse ano que o xiloglucano tem esse papel de ser uma molécula que as plantas usam para interagir com os solos, né? E mais do que isso, se mostrou que você encontra concentrações de xiloglucano em ambientes naturais. Então, aqui uma pastagem, por exemplo, ou ambientes glaciais. Então, todos os solos do mundo, de certa forma, eles acumulam uma certa quantidade de xiloglucano que é produzido pelas plantas que vivem ali. O xiloglucano é essa molécula que a gente está vendo nesse painel aqui na esquerda, né? Então, ele tem uma cadeia central de glicoses ligadas com ligação beta-1,4, é um beta-glucano, né? E aí você tem substituições de xilose, eventualmente nessas glicoses aqui, por isso que ele chama xiloglucano, e eventualmente a xilose pode ser substituída com galactose, e a galactose pode receber uma substituição de fucose. Então, para montar esse polímero aqui, a gente precisa de 4 tipos de enzimas diferentes que estão mostradas em verde aqui.
Em vermelho, a gente tem as enzimas que são necessárias para clivar essas ligações, né? Então, em verde, a gente tem glicosiltransferases, e em vermelho, glicosilhidrolases, que é o nome bioquímico que a gente dá para essas enzimas. E aqui em azul, a gente tem a XTH, que é uma enzima que modifica a estrutura do xiloglucano, específica do xiloglucano. Então, o que eu fiz para estudar esse mecanismo aqui, que é um mecanismo que envolve 10 famílias de genes diferentes para ser sintetizado, degradado e modificado? Eu fui olhar o genoma desse cara aqui, ó. Esse cara é a única alga carófita que a gente tem um genoma completo, ele chama Klebsiormidium nitens, é uma alga bastante basal nessa linhagem, né? O que quer dizer que ela derivou muito antigamente, e como vocês podem ver, ela é composta por um único tipo de célula, formando filamentos. Então, uma alga muito simples. Essa alga muito simples, ela tem todo o mecanismo em verde aqui necessário para sintetizar xiloglucano. Aqui a gente está vendo o número de genes de cada uma dessas famílias de enzima que ela tem. E em vermelho para degradar, e a XTH também está presente. Aqui ela não tem essa enzima que foi descoberta em Arabidopsis thaliana, mas ela tem uma função redundante com a FXG1 que ela tem. Então, em teoria, essa alga tem um mecanismo completo de produzir e degradar xiloglucano. Mas era uma evidência ainda meio incipiente. O que eu tive que fazer? Eu participei, há uns anos atrás, do projeto de fazer 1000 transcriptomas de plantas, na verdade foram 1.300 feitos, uma iniciativa internacional, né, da qual eu participei, e eu consegui pegar nesse trabalho um conjunto de mais de 60 transcriptomas de diversos gêneros diferentes de outras carófitas, né, e também eu peguei dados públicos diretamente do NCBI, onde a gente tem conjuntos de experimentos de RNA-seq, etc., de outras algas carófitas. Então, aqui nesse painel C, eu mostro a quantidade de gêneros de cada uma dessas diferentes classes de algas carófitas, que também possuem esses mesmos genes. Então, como vocês podem ver aqui, esses genes são vastamente distribuídos por um enorme número de gêneros diferentes de algas carófitas, então indicando que esse é um mecanismo que surgiu antes do surgimento das plantas terrestres. Então, baseado nisso, eu fiz um modelo de evolução do xiloglucano, que vocês estão vendo aqui, então mostrando que as algas clorófitas, que são as algas mais antigas, elas não têm nenhum gene de síntese de xiloglucano, com exceção de uma única enzima que provavelmente atua em outro mecanismo nela, elas não têm nenhum desses genes. As carófitas basais mais antigas conhecidas, elas também não têm esse mecanismo. Esse mecanismo como um todo, praticamente, ele vai surgir exatamente nesse ponto da evolução, que é o ponto que leva à ramificação das Klebsiormidia officea, que são algas carófitas terrestres. Então, todo esse grupo aqui são de algas terrestres. E a última pecinha que falta no mecanismo completo das embriófitas surge no ancestral comum desses 3 grupos aqui, então mostrando que o mecanismo inteiro, absolutamente inteiro, ele é anterior ao surgimento das embriófitas. Então, o que eu tirei disso daí? Bem, por que algas precisam de um mecanismo modificador de solo, certo? Isso provavelmente indica a mesma coisa que aqueles outros trabalhos que eu mostrei antes e vai na mesma direção da teoria do Stebbins, mostrando que provavelmente isso aqui é uma evidência de que os ambientes terrestres foram colonizados antes do surgimento das plantas terrestres. E provavelmente os solos do planeta Terra, eles são de certa forma produzidos através da fotossíntese desse microambiente que se formou no meio terrestre. Então, provavelmente, as plantas terrestres, elas são descendentes de microambientes, como a gente está vendo aqui. A gente chama em inglês isso aqui de algal mat, que é um tapetinho de algas, né? Aqui você está vendo algas terrestres crescendo sobre uma superfície, e você vê, basicamente, aqui também a mesma coisa. Então, esse verdinho aqui são conjuntos de algas unicelulares crescendo sobre o solo e interagindo diretamente com o solo. Aqui também, a gente chama isso aqui de crostas biológicas, né? Então, provavelmente, a colonização do meio terrestre está relacionada com esse tipo de processo no começo. E, eventualmente, desse processo é que surgem as plantas terrestres. Então, em cima disso, eu venho trabalhando numa nova teoria, que eu chamo de microfloresta, que é uma teoria onde eu tento construir qual era o microambiente no qual as plantas terrestres teriam origem. Então, como a gente sabe, hoje, a partir de diversos outros trabalhos que não dá tempo de mencionar aqui, mas quem tiver interesse depois eu mando, a gente sabe que cianobactérias também estavam no meio terrestre até mais antigamente do que isso que eu estou mostrando. Então, provavelmente o que a gente tinha no meio terrestre, muito antes do surgimento das plantas terrestres, então eu estou falando aqui de pelo menos 750 a 800 milhões de anos, eram conjuntos de organismos fotossintetizantes, como, por exemplo, cianobactérias, que são bactérias,
clorófitas, que são algas mais basais, existe até hoje clorófita terrestre, existe cianobactéria terrestre, carófitas basais terrestres também, como ainda existem hoje, e também uma interação desses organismos fotossintetizantes que estavam pegando carbono do ar e transferindo para o solo, essa é a definição de solo, né? Fungos também, bactérias e líquens. Então, esse conjunto microscópico aqui, ou numa microescala de coisas, provavelmente era muito diversificado e existiu por centenas de milhões de anos antes do surgimento do que a gente chama de plantas terrestres. Então, a ideia ecológica é basicamente que desse conjunto fotossintetizante antigo e que vivia em meio terrestre, é desse tipo de microambiente que deriva o macroambiente floresta que a gente conhece hoje ou a partir do Carbonífero, e mais especificamente de um grupo específico dessa microfloresta, que são as carófitas mais derivadas, da família Zygnematomycia, muito mais provavelmente, né? Então, no que eu estou trabalhando hoje, depois de tudo isso? Eu estou tentando entender quais são os conjuntos de genes que foram surgindo em cada uma dessas etapas da evolução das estreptófitas até as plantas terrestres. Então não dá para entrar em muitos detalhes aqui, mas eu encontrei um conjunto de mais ou menos 1.500 genes que é compartilhado entre todas as plantas terrestres e diferentes grupos de algas carófitas, e ele não existe em clorófitas e não existe em outros eucariotos. Então tem mais ou menos 1.500 genes que se acumularam ao longo desse processo e que eles são definidores do que a gente chama de embriófitas. Tem diversas coisas interessantes aqui, bastante outros genes relacionados à síntese de parede celular também, mas genes relacionados a desenvolvimento e etc. E um padrão interessante que eu pude observar aqui é que a gente tem uma acumulação mais ou menos linear desse conjunto de 1.500 genes conforme os diferentes grupos vão derivando ao longo desse processo. Então é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, posicionando então que a gente tem essa nova teoria que vem surgindo nos últimos anos e ela é apoiada por uma série de evidências genômicas. Então acho que dá para a gente abrir agora para a gente interagir aqui. Olha, tem algumas perguntas aqui, algumas pessoas interagindo no Facebook, a gente agradece. Eu não, todo mundo acompanhou, todo mundo entendeu, todo mundo... Estamos juntos? Excelente. Perfeito. Gostei de ver. Nilda Isabela falou que tudo acompanhado. Então, todo mundo já sabe que é glucano. Todo mundo no xiloglucano. Olha aí, ó. Tô brincando, Eduardo. Olha só. O Gabriel Fernando Feitosa está perguntando se esse tapete de algas é o mesmo que o que popularmente se chama de limo. Ah, sim. Esse limo que a gente vê, por exemplo, na beira de rios e lagos, ele é composto por algas, às vezes até filamentosas, tipo Klebsiormidiums. Então é isso. Mas tem algas que crescem sobre o solo. Por exemplo, tem cianobactérias que crescem sobre o solo, que chama nostoc, e esses diferentes Klebsiormidiums, eles crescem sobre o solo também. Então eu estou começando um projeto agora aqui na UFMG, junto com uma professora que chama Alessandra Gianni, que é especialista em algas, e a gente está tentando encontrar algas terrestres desse tipo para outros experimentos que a gente está tentando fazer. Então, sim, o limo é um tipo de tapetinho ou um algal mat, né, em inglês. Um tapete de algas. Então, aí o Enildo perguntou se grandes recuos marítimos expôs algas, ele está dizendo, grandes recuos marítimos expôs algas em épocas geológicas distantes, se levou esses organismos aquáticos a terem contato com o ambiente terrestre, e se haveriam plantas que tiveram sua origem diretamente no ambiente aéreo. Ah, sim. Bem, o que a gente imagina é o seguinte, tem uma série de outras evidências que evidentemente não dava para pôr aqui na apresentação, mas a gente sabe, por exemplo, a partir do ano passado, que os cloroplastos, que são talvez os grandes definidores da linhagem das plantas, né, que é o que elas usam para fazer fotossíntese, eles são derivados de uma linhagem de água doce de cianobactéria. Então, depois, se vocês procurarem aí na Current Biology, vocês vão achar o paper do ano passado. Então, o que a gente imagina é que o grupo das plantas, que a gente chama, no sentido amplo, de Arqueplastida, esse grupo ele tem origem no meio aquático, mas de água doce, não marinho. Então, o que tudo indica, a conquista do ambiente de água salgada, ele foi um evento que aconteceu depois da origem da linhagem das plantas. E a gente imagina que essas algas, elas simplesmente foram levadas para o solo pelo contato ou pela dispersão de gotículas de água mesmo.
Então, provavelmente não é uma questão do mar recuar ou não recuar. É uma questão de que, tanto via oceano quanto as massas de água doce, elas eventualmente são pequenas gotículas, são levadas. Essas algas são microscópicas, né? Então, você encontra esse material ainda hoje no solo. É claro que o ambiente que a gente tem hoje, essas florestas, essas matas, elas obscureceram, de certa forma, esse microambiente. Elas competiram e venceram, mas o processo mecânico pelo qual essas algas foram parar no solo, provavelmente é a dispersão de pequenas gotículas através do vento mesmo. Posso pedir um favor para você? Para Claro. você parar de compartilhar a tela para a gente te ver melhor? Porque eu não estou compartilhando? Você está compartilhando, mas só para a gente te ver melhor, quando você tira a tela, a gente vê você. Você pode parar de compartilhar no mesmo lugar que você começou. Aí a gente consegue te ver melhor. O Enildo está compartilhando que ele leu sobre os rios aéreos, onde se dizia que as florestas controlam a meteorologia a seu favor, produzindo a própria chuva. Então, dando como exemplo a floresta amazônica, a Mata Atlântica. Então, ele leu que foi encontrado na Argentina fósseis de plantas hepáticas que foram datadas como as mais antigas do planeta. Sim, são esses que eu mostrei aí. Eles têm uns 470 milhões de anos. O ponto é que tem 2 pontos muito interessantes sobre a conquista do meio terrestre. Um deles é que é difícil, às vezes, você ligar os fósseis aos grupos que a gente conhece. Então, esses 470 milhões de anos são esporos que a gente sabe que são de marcantiófitas ou hepáticas, né, se você preferir. Mas há um vasto conjunto de fósseis que parecem plantas, que são mais ou menos dessa época, ou até um pouquinho anteriores, que não se parecem com nenhuma planta atual. Então, é muito difícil de fazer uma classificação disso daí. Então, e sobre os rios voadores aí nessa teoria, eu acredito que isso é uma coisa talvez mais recente, porque depende da capacidade de evapotranspiração das florestas, né? Então, é evidente que essas macroflorestas que a gente tem, elas têm uma capacidade muito maior de fazer isso do que provavelmente acontecia naquele momento de colonização do meio terrestre, né? Respondido, Enildo. Então, o Marco Siqueira está perguntando se existe alguma correção dessas evidências apresentadas por você com diferentes regiões do globo. Na verdade, eu não entendi muito bem a pergunta. Como é que é? Correção? Marcos, você pode refazer sua pergunta para a gente compreender melhor? Enquanto isso, eu vou passar para a próxima. Tudo bem, Marcos? Se você puder esclarecer melhor. O Carlos Eduardo está perguntando sobre as briófitas. Uhum. Elas poderiam ser ainda consideradas um elo, entre parênteses, entre aspas, entre plantas aquáticas e terrestres? Segundo essa ideia, não. E também tem que essa questão de briófita é engraçado, né? Porque a gente às vezes aprende na escola ou até na universidade que essas plantinhas basais, né, que não tem sistema vascular, é tudo briófita. Mas hoje a gente sabe que a gente tem pelo menos 3 linhagens bem diferentes ali, né? São as marcantiófitas, as briófitas sentido estrito, que é musgo, né? E as antocerófitas, que também é um outro grupo. Então essas plantinhas, segundo essa teoria, elas teriam se originado no meio terrestre mesmo. Então, essa coisa que você está chamando de elo entre o meio de água provavelmente doce, né, e a terra, seriam essas algas carófitas unicelulares. Elas seriam o elo no sentido ecológico, né, não as plantas basais. Perfeito. Tudo bem, Carlos? A Natália... o Marcos refez então, tá? Ele está perguntando se existe um processo de colonização padrão dentro de um contexto biogeográfico. Ou se pode haver novas teorias que evidenciam mais novos tipos de colonização. Bem, essa é uma excelente pergunta. A gente não sabe isso em escala global, primeiro porque a gente não tem muitos sedimentos que têm a idade aonde esse processo provavelmente aconteceu. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é que provavelmente os eventos de colonização do meio terrestre por organismos fotossintetizantes, eles vêm acontecendo desde bilhões de anos atrás. Tem um artigo esse ano onde se demonstrou um sedimento na África do Sul, um sedimento de quase 3 bilhões de anos, e ele tem cianobactérias nele, e é um ambiente terrestre. Então, o cara que fez esse artigo, ele ficou 4 anos tentando publicar esse artigo na Nature, os caras não aceitavam nunca, e finalmente acabaram aceitando. Então, é possível que, como as cianobactérias são muito mais antigas, elas foram os primeiros colonizadores fotossintetizantes do meio terrestre. Depois disso daqui, você provavelmente teve levas de colonização de algas clorófitas, a gente ainda tem clorófitas terrestres hoje,
ainda que a maioria seja marinha, nesse caso. E depois esse evento das algas carófitas, que é esse que eu mostrei mais especificamente. Então, o que a gente está chamando de colonização no meio terrestre é um processo longo e que ele foi feito em diversas levas de organismos diferentes. A importância das algas estreptófitas ou carófitas é que elas vão ser o grupo que vai dar origem a toda essa massa de plantas que a gente tem hoje. Entendeu? Então, provavelmente é um evento que aconteceu em escala global, com diversos grupos ao longo de centenas de milhões de anos. O Marcos está falando que imaginou que falasse da África. Ah, não, mas imagina, você tem que pensar o seguinte, a África não era a África, né, nessa época, 700 milhões de anos, né? As massas continentais, elas vão se modificando. Então, a gente está falando de uma organização dos continentes completamente diferente de hoje. Né? A Beatriz Alves está lá no Facebook, está perguntando se as briófitas são plantas que geralmente não atingem grandes alturas, por qual motivo? Se você sabe dizer qual o motivo dessa altura ser baixa? Provavelmente porque elas não têm um sistema eficiente de transporte de água. Provavelmente por isso. Perfeito. A Natália Oliveira Totti está perguntando se existe alguma relação entre xiloglucano e a lignina em teorias de evolução de plantas. Bem, a lignina é um pouco diferente. A lignina, aparentemente, ela é um pouco mais recente do que o xiloglucano nesse contexto que eu mostrei, só que alguns genes que estão na via de síntese, que são essenciais para fazer lignina, não para montar a lignina, né, mas para fazer os precursores da lignina, eles são encontrados em algas carófitas também. A gente não sabe exatamente o que eles fazem. Para quem está acompanhando a gente e não sabe o que é lignina, explica aí um pouquinho. Lignina também é um constituinte de parede celular de plantas e ela está associada a tecidos rígidos das plantas. Então, quando os tecidos passam de um tecido molinho para um tecido rígido na planta, então imagina uma plantinha. Você planta uma árvore, ela nasce lá, tem um caulezinho verde, molinho, aquilo vai virar um tronco um dia. O processo de lignificação é um processo onde há a deposição desse elemento de parede, que ele está associado à estrutura mecânica das plantas, né? Então, esse polímero, aparentemente, alguns genes que são essenciais para fazer os precursores químicos dele já estão em algas carófitas, mas a gente não sabe exatamente como é que foi isso. Aparentemente, a lignina é um pouco mais recente do que o xiloglucano. Perfeito. Aí a Liana Capucho está perguntando, está falando assim, se ela pode dizer, então, que o surgimento do sistema genético responsável pela produção de xiloglucano foi determinante para a conquista terrestre. Bem, é evidente que você tem que ter uma série de coisas em paralelo acontecendo. Como eu mostrei ali naquela última figura, no ponto onde a gente imagina que há essa colonização determinante que vai levar à origem das plantas terrestres, fora o mecanismo de xiloglucano, a gente tem o surgimento de mais uns 300 e poucos genes ali. Né? Então, há várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Certamente o xiloglucano é uma dessas coisas. Então, eu estou agora fazendo uma colaboração com o pessoal da Inglaterra, que é especialista em parede celular, e o que a gente está tentando fazer é ver a capacidade de agregação de solo de diferentes biomassas de plantas. Porque, imagina, você tem lá esses tapetinhos de alga crescendo, a biomassa está sendo acumulada, as plantas estão fotossintetizando, pegando carbono do ar e acumulando eles nesse solo primitivo. Então, o próprio xiloglucano que está ali nessa biomassa, ele vai ter a capacidade de agregar e criar solo, modificar o solo. Então, certamente o xiloglucano é uma parte da história, mas ele não é a parte total. Eu posso adiantar algumas coisas, ainda não está publicado, estou trabalhando nisso, mas posso adiantar. Alguns genes que são essenciais para fazer moléculas que são usadas para fazer a cutícula das folhas das plantas, que são como se fosse um protetor solar das plantas, elas surgem exatamente naquele ponto. Tem também genes que são associados à resistência hídrica. Eles também surgem, proteínas LEA, né? Surgem exatamente naquele ponto. Então, junto com o xiloglucano, a gente, numa escala genômica, imagina que várias adaptações foram essenciais. Então, o xiloglucano certamente tem um papel na conquista do meio terrestre e ele é uma evidência da interação dessas algas unicelulares com o solo. Porque é isso que está dando para a gente a ideia de que essas algas interagiam com o solo, elas eram terrestres. Mas há vários outros mecanismos genéticos que estão envolvidos. Bom, acho que a Liana... Ok, Liana, tudo bem? A Isabela Pinheiro está perguntando se seu trabalho, então, é mais voltado para a bioinformática. Bem, eu uso bastante bioinformática para fazer isso aqui, porque a maioria dessas coisas aqui não tem outra forma de ser feita, a não ser usando o computador para calcular tudo isso aqui.
mas eu também faço trabalhos na área de genética molecular mesmo, e genômica funcional. Eu sou geneticista, né? Essa é a minha especialidade. Então, eu combino as duas coisas. Eu combino biologia computacional e genômica funcional, onde a gente usa modelos genéticos e experimentos de mutagênese e tal, para tentar entender a função de alguns desses genes também. Então, eu vou passar aqui para um pedido. Tem um pedido para dicas sobre vídeos que falem sobre evolução de plantas. Por acaso você tem dicas? Olha, eu posso procurar depois, mas eu não tenho muita dica de vídeo, não. Sabe o que acontece? É uma área meio pobre de isso daí, de fazer essas representações e tal. Eu já andei procurando isso aí, porque eu tive há um tempo atrás num evento que chamava Clubes de Ciência, né? Que é um evento muito importante, assim, de divulgação científica para jovens talentos na ciência e tal. Começou lá na Harvard, né? Onde eu fiz pós-doc, e a gente trouxe ele para o Brasil. E eu procurei alguns vídeos para tentar ilustrar uma palestra similar a essa que eu dei, mas tem pouquíssimos. E os que tem contam essa versão antiga, que talvez não seja o que realmente aconteceu. Então, eu desconheço esses vídeos. Olha, então, o pessoal aí da divulgação científica que é fera em vídeo, tá vendo aí um espaço que tem pessoas querendo entender melhor por essa linguagem. E aqui a gente está dizendo que o Luiz Eduardo está falando que não tem muitos. Na verdade, o Marcos está falando que no YouTube tem vários vídeos interessantes sobre isso, mas nada muito profundo. Então, também tem essa vertente que você está propondo uma teoria diferente, né, Luiz? Então, provavelmente dessa, então, aí que não tem mesmo, né? Não tem. Mas eu não sou o único cara que está trabalhando nessa linha. Tem alguns outros, como eu mostrei nos outros trabalhos, né? Uhum. Mas é uma coisa bastante recente. Então, aqui a Thaís Silva, né, tá falando porque ela gostaria de saber por que os pés de manjericão dela sempre morrem depois que ela tira da água e põe na terra. É uma pergunta complicada, eu não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Pode ser que a sua terra tenha alguma coisa que eles não estão gostando. Então, aqui a Thaís está dizendo geneticista, faz um vídeo sobre evolução, por favor. Então, um pedido aí para o pessoal que faz divulgação científica e tem essa linguagem de vídeo, tenho certeza que você poderia contribuir, né, Luiz? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu só não entendo nada de vídeo. Se alguém me ajudar, quem sabe a gente consegue. Mas a gente tem muita gente boa pra caramba em vídeo. Não posso nem citar, que são tantos. Se eu citar, vou esquecer de alguém, com certeza, mas a gente tem diferentes parceiros de divulgação científica que com certeza eles poderiam contribuir. Eu acho super importante ver que tem esse gap, né? E o vídeo é uma linguagem que realmente contribui para essa compreensão. Então, amigos aí, e que aqui tem a Aline Chinalha está dizendo que tem um site muito bom, que é um canal bom sobre o tema, é PBS EONS. Aline, se você puder compartilhar o link com a gente, eu compartilho aqui com todo mundo, tá? O Gabriel Fernando está perguntando, Luiz, está dizendo, a Terra primitiva apresentava características que eram extremas. Dentro disso, as formas de vida iniciais modificaram-se bastante. Então, as primeiras plantas que se fixaram na Terra possuíam modificações que poderiam prejudicar seu desenvolvimento? Bem, quando você diz extremo, eu acho que você está falando do começo, lá dos primeiros 200, 300 milhões de anos da Terra, né? Mas para você ter uma ideia, talvez essas primeiras colonizações de cianobactérias, elas têm mais ou menos 3 bilhões de anos. Então a Terra tem 4,5 a 7, então elas têm pelo menos 1,5 bilhão de anos para a Terra esfriar, e já tinha água líquida e tranquilo para começar isso aqui. Essas algas carófitas que eu estou dizendo, e o evento que eu estou pontuando, ele tem mais ou menos uns 750 a 800 milhões de anos. Então a Terra já não era super extrema desse jeito. Ela evidentemente era inóspita ao meio terrestre, porque provavelmente não tinha muito solo, como tem hoje. O solo é produzido pela atividade biológica. Se você comparar Marte com a Terra, por exemplo, Marte é um planeta razoavelmente parecido com a Terra, só que não tem solo. A ausência de solo em Marte é uma evidência da ausência de atividade biológica, fotossintética, entendeu? Então, não era super inóspito, mas há um ponto bastante interessante que ainda precisa ser resolvido nessa teoria, ou em qualquer teoria. Tem um evento, mais ou menos depois de 700 milhões de anos, até o Cambriano, mais ou menos 600 e pouco, a Terra congelou completamente mais ou menos 3 vezes, até onde a gente entende.
E isso é chamado em inglês de snowball earth, que é terra, bola de neve. Então, há um período de grande, intenso congelamento. Por que a gente sabe isso? A gente sabe porque a gente encontra evidências geológicas de geleiras na latitude equatorial. Então, se estava congelado no Equador, a Terra como um todo provavelmente estava congelada. Então, de alguma forma, esse microambiente sobreviveu, sim, a congelamento, e há algumas evidências que apontam para isso. Então, para tentar abordar um pouco esse problema, eu estou começando agora a tentar buscar umas amostras que uma colega, que chama Amanda Bendia, que é uma das únicas brasileiras a estudar comunidades microbiológicas na Antártida, ela encontrou algas carófitas vivendo na Antártida, que é um ambiente que simula um pouco essa terra bola de neve, né? Porque a Antártida tem um congelamento perene, você fica congelado o ano inteiro. Então, eu estou começando agora vou pegar essas amostras dela para tentar investigar um pouco disso daí. Então, a gente sabe que há estratégias que existem até hoje, né, para superar esse congelamento. A gente só não entende muito bem como que aconteceu isso. Aproveitando, pegando esse gancho, né, falando desse paralelo que você fez com Marte, né, e desses ambientes extremos com evolução, tem uma pergunta aqui do Eduardo, se e como a diferença de temperatura do planeta influenciou nessa evolução, se é possível saber sobre isso. Bem, é um pouco difícil, porque a gente está falando de um ambiente muito antigo, mas a gente tem algumas evidências que vêm da geologia. A questão da temperatura é um pouco mais complicada, mas há algumas evidências interessantes que suportam essa ideia da microfloresta, que vem, por exemplo, do balanço de carbono 12 e 13, que são isótopos de carbono, né? E aparentemente tem evidências nas rochas de que havia uma fotossíntese num certo nível intenso há mais ou menos 850 milhões de anos atrás, em meio terrestre, que é possível diferenciar o terrestre do marinho. Então, há linhas de evidência de várias naturezas que apontam para uma atividade fotossintética que é compatível com essa teoria. Olha, vou para o Facebook um pouquinho agora, que lá agora esquentou. O Marcos Vinícius está mandando um abraço para você, diz que está acompanhando lá da Federal da Bahia. Um abraço para ele e para todo mundo da UFBA. E o Ricardo Araújo disse que acabou de chegar e queria saber se você falou algo sobre inteligência dos vegetais. Acho que não. Inteligência. Não. Se você quer comentar alguma coisa sobre isso? Bem, tem algumas ideias surgindo nesse caso aí, né? Mas eu acho que a gente ainda está começando a entender isso daí. Então, vai ficar para o futuro isso aí. Mas o que é certo, por uns dados recentes, é que as plantas realmente conseguem transduzir sinais, né, muito rápido no corpo inteiro da planta, uma coisa que parece, de certa forma, com um sistema nervoso, mas que usa outros mecanismos, não é baseado em neurônios nem nada. Então, é possível que surjam coisas novas nessa linha aí, vão surgir daqui a um pouco de tempo. Tá. O Douglas Henrique está perguntando para você, Luiz, se há registros de associações de algas em ambiente terrestre com fungos, sem ser liquenização, que ajudou essas à fixação de nutrientes no ambiente terrestre, ou interações como micorrizas e fungos endofíticos, só não registrados em plantas propriamente ditas. E se sim, se essas associações de algas e fungos, sem ser liquenizados, beneficiaram essa evolução para plantas. Bem, até onde eu sei, não há registro fóssil dessa interação. Mas tem um ponto bastante interessante, um artigo desse ano também na PNAS, se eu não me engano, PNAS, esse ano passado. Os caras encontraram alguns genes que são essenciais para a interação com micorrizas, né, que são fungos que vivem de forma mutualística ou simbiótica com as raízes das plantas terrestres, em algas carófitas de um grupo específico que chama Zygnematomycia. E Zygnematomycia é o grupo irmão mesmo das embriófitas. Então, essas algas já têm mecanismos genéticos iniciais de interação com o fungo. Então, isso é um paper na PNAS muito recente também. Então, apesar de não ter fósseis claros mostrando isso, a gente tem evidências genéticas de que, antes do surgimento das embriófitas, já tinham evoluído mecanismos que permitiam que essas algas interagissem com fungo, sim. Então, é uma pergunta muito boa e tem evidências, sim. Obrigada, viu, Douglas Henrique? Não sei de onde você não consigo visualizar, se você quiser contar para a gente. E, na verdade, essa questão, para quem não sabe, você pode falar o que é liquenização? Liquenização?
os líquens, né? Todo mundo já viu isso aí cobrindo troncos de árvores ou rochas. Os líquens são uma associação entre algas e fungos. Então, uma associação simbiótica, onde as algas fotossintetizam, né? E essa fotossíntese sustenta o fungo, e o fungo faz um envoltório, tipo uma casinha onde a alga mora, vamos simplificar assim. E os líquens são associações de fungo com diversos tipos de alga diferentes. Pode ser clorófitas, ou também cianobactérias também estão presentes em líquens. Então, tudo isso indica que o surgimento dos líquens provavelmente aconteceu várias vezes na história evolutiva da Terra. Então, são simbiontes, né? Difíceis, às vezes, de classificar eles, e eles são terrestres. Então, os líquens têm um papel grande na colonização do meio terrestre também, em especial alguns líquens que são capazes de exudar compostos que degradam rocha. Então, os líquens têm um papel nisso aqui. Agora, os líquens são associações de vários tipos de bactéria, né, cianobactéria, ou clorófita. Então, indicando que pode ter havido diversas origens evolutivas diferentes dos líquens. Tá, ele achou incrível e ele é da Federal da Paraíba, né? Não, desculpa, é da Federal Piauí, Teresina, desculpe. É o FPI Teresina. Obrigada, viu, Douglas? Um abraço. Então, aqui a Liana está fazendo um comentário sobre aqueles mecanismos, né, que ela acredita sim em outros mecanismos em concomitância à produção de xiloglucano, né? Então, ela disse que é por isso que ela perguntou se poderia pensar no xiloglucano como fator determinante, por conta dessa função de interação com o solo. Sim, é um mecanismo que impacta bastante nesse caso. Durante o processo de revisão desse artigo que eu publiquei, isso foi bastante discutido, né? Porque tinha três revisores que eram especialistas em evolução de plantas e tal, e essa parte realmente é uma parte que impactou bastante. Depois, quem tiver curiosidade, vai no meu site lá, porque esse artigo acabou ganhando uma certa repercussão. Então, na mesma edição da New Phytologist que saiu o meu artigo, tem um comentário escrito sobre o artigo. Então, tem o meu artigo e tem um artigo sobre o meu artigo. E esse artigo sobre o meu artigo é de um cara muito famoso, que chama John Raven, que é um dos grandes botânicos vivos aí, e ele faz um comentário muito interessante com relação a exatamente esse ponto da interação desses micro-organismos fotossintetizantes com o solo. Então, isso parece ser realmente um ponto central. E para quem tiver curiosidade, também tem tem textos legais em blogs sobre esse trabalho. No blog da New Phytologist tem um texto muito bom, e tem um texto bem legal no blog da Botany One, que é o blog da Annals of Botany, que é uma revista importante de botânica também. E sempre o pessoal tem visto esses resultados basicamente por essa parte. Fala, realmente é um mecanismo impactante porque é um mecanismo de interagir com o solo. Então, o que uma alga faria com um mecanismo desse, né? A explicação mais simples é que elas viviam no solo. Então, aqui a gente tem... A Liana está dizendo que sim, né? Está te agradecendo. E a gente tem um comentário agora do Marcos ainda sobre divulgação científica, né? Que é importante vir cada vez mais divulgadores, né? Porque essa coisa de ficar trocando artigo entre pesquisadores deveria mudar. Então, que era legal ter popularização da ciência. A gente acredita nisso, acredito que o Luiz, com certeza. Com certeza, sim, sem dúvida. Ele não estava aqui. E tem uma dica sobre o manjericão, viu, Thaís? O Enildo está dizendo que na passagem da água para a terra, as raízes devem ser envoltas em papel toalha, formando uma proteção para as raízes. Então, se o seu manjericão ainda está morrendo, viu? De repente pode ser isso, dica do Enildo Teodoro. Acúmulo em grande quantidade, né? Desculpa, ele está em outra pergunta. E a Aline Chinalha também trouxe, lá da Unicamp, trouxe um canal do YouTube aqui, que ela está sugerindo. Eu vou colocar aqui, se você me permite, Luiz, só para a gente ver rapidinho, né? Só para a gente ver o pessoal que está aí pedindo os vídeos, né? Eu vou abrir aqui. Não, desculpa, minha tela tá... Meu Deus... A tela com um monte de... Uma vergonha essa minha tela. Calma aí. Vamos procurar o canal aqui que ela sugeriu, porque aí, de repente, você pode dar uma opinião para a gente, né, Luiz? Claro. Do que você considera. Eu estou tentando abrir aqui para compartilhar com vocês o canal, tá? Esse é o canal que ela mencionou. I want to tell you a story.
vocês estão ouvindo, mas está falando sobre, acho que é evolução geral, não necessariamente só de plantas, né, Aline? Então, ela está sugerindo esse canal, também não o conheço, mas a gente pode olhar com calma depois. Eu não sei se tem exatamente alguma coisa de planta especificamente, mas evolução. Valeu pela dica, né, Luiz? Valeu, obrigado. Não sei necessariamente se é sobre isso. Tem mais algumas perguntas. Luiz, a gente está abusando? Imagina, vamos embora. Então tá bom. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Está um pouco fora do teu tema, mas vou perguntar. A Thaís está curiosa com as plantas, né? Está falando sobre os avanços em fitoterápicos. Você conhece alguma coisa de fitoterápicos? Bem, eu não trabalho com isso, né? Mas tem um monte de gente que trabalha com isso, que é basicamente tentar isolar metabólitos de plantas, né? Principalmente metabólitos secundários, para tentar usar isso daí na medicina. Então, a maioria, na verdade, dos remédios que a gente tem hoje, ou eles são feitos ou eles são inspirados em metabólitos de plantas, né? Aspirina, por exemplo, é um exemplo clássico disso daí. Aí ela está perguntando se existe alguma possibilidade de dependência, como no caso dos medicamentos sintéticos. Eu acredito que sim. A gente pode ficar dependente de, sei lá, heroína, que vem de papoula. Acho que não é porque vem de uma planta que, entre aspas, não faz mal, entendeu? Não tem nada a ver. Porque, na verdade, essa história é natural. Na verdade, tudo é natural, né? Inclusive, veneno de cobra é natural também. Nem por isso você vai tomar uma picada de cobra. Com certeza. Eu acho que não. Eu não. Não, espero que não. Você não quer também, né? Não, estou evitando. Aqui o Carlos Eduardo está perguntando se essas algas, né, que é objeto do estudo, ao chegar no ambiente terrestre, elas dependeriam unicamente de fotossíntese ou se elas teriam a capacidade de absorver ou absorção de nutrientes do solo? É uma ótima pergunta. Na verdade, assim, a fotossíntese a gente sabe já que elas faziam, né? Porque a incorporação do cloroplasto é muito mais antiga do que esse evento. Essa questão de incorporação de elementos do solo é uma coisa que eu estou começando a fazer agora, né? Então, tem um professor aqui da UFMG, que a gente está interagindo nisso aí, o professor Johnny Lima, e a gente está começando um trabalho para investigar a origem de alguns transportadores de íons, como, por exemplo, o boro, que é uma coisa que nos interessa. E, assim, claro que a gente está começando esse trabalho ainda, mas já dá para adiantar uma coisinha. Parece que há o surgimento de alguns transportadores também, de íons, por exemplo, o boro, exatamente correlacionado com aquele ponto da evolução. Então, aparentemente, essas algas também têm um conjunto gênico de transportadores para, de repente, capturar elementos do solo. Perfeito. Aqui a Aline está falando que a série de vídeos, né, naquele canal tem uma série de vídeos sobre a evolução das plantas, mas tem que procurar um pouquinho. Mas tem mais dos animais, alguns vídeos bem específicos para cada segmento, né? O Carlos Eduardo está agradecendo, né, dizendo que agradece a sua resposta. Eu fico pensando aqui, tô com o Marcos estava falando. Ô, Marcos, você quer conversar com a gente no áudio? Porque agora eu perdi o que você escreveu. O Marcos, você quer contar de onde você é? Ele está falando de uma iniciativa, de um grupo no Facebook. Só que como eu acabei respondendo a pergunta dele, eu perdi aqui onde estava. Peraí, deixa eu só pegar. Ele está falando que tem uma comunidade no Facebook que chama GEVA, que é um grupo de ecologia vegetal aplicada, e ele sempre posta, vai postar algo associado a esse tema lá. Ele está dizendo que está com 6 mil pessoas agora, que é uma forma de divulgar também para esse pessoal, e ele mandou o link. Eu vou pedir para ele colocar o link aqui no chat para gente, que aí eu compartilho com o pessoal do Facebook também que está nos acompanhando, né? Ele está falando que te conhece da Unicamp, que fez algumas disciplinas lá e que o seu trabalho está muito interessante. Eu confesso que evolução é um tema que encanta muita gente, né? Então, é importante a gente entender um pouco. As pessoas falam, entender esse negócio de evolução. Tem gente que fala, para que eu quero saber isso? Mas, assim, eu queria que você falasse o quanto é importante a gente entender essa história, sabe, Luiz? Porque ainda tem algumas pessoas que compreendem pouco a importância desse tipo de conhecimento, né? Então,
eu acho que é normal, desconhecimento mesmo, e seria muito interessante se você pudesse, trabalhando com biologia evolutiva de plantas, né? Que a gente vê outras pessoas trabalhando com biologia evolutiva, é um trabalho tão bonito, mas fala um pouquinho dos impactos que a gente tem, né, na ciência, vindo com estudos assim de biologia evolutiva. Acho que cabe muito bem isso agora, visto que você é um especialista na área. Não, sem dúvida. A teoria da evolução moderna, né, que começa com um mecanismo de seleção natural proposto pelo Darwin e pelo Wallace, é a força ou a teoria unificadora da biologia. Se você olhar a história da biologia, você vai ver que as pessoas se preocupavam em estudar animais e plantas desde a Grécia clássica, né? E talvez até antes disso aí. Só que eram áreas completamente segmentadas, né? Zoologia era uma coisa, botânica era outra. A partir do momento que a gente entende um mecanismo que unifica a vida como um todo na Terra, que é a evolução, a biologia moderna, como a gente conhece, ela surge. Então, a teoria da evolução ela é a força que criou a biologia moderna que a gente tem hoje. E isso serve para várias coisas. Uma delas é a gente entender por que a gente está aqui. Então, entender, por exemplo, como que as plantas colonizaram o meio terrestre é uma questão essencial para entender por que eu estou aqui agora. Então, é uma área que é movida, nesse caso, pela curiosidade de entender o problema de origem, mas tem diversas aplicações práticas. Por exemplo, o que a gente sabe sobre mecanismos de microevolução, como, por exemplo, mutação, seleção natural, etc., pode ser usado para desenvolver novas drogas, por exemplo. Pode ser usado, o que a gente chama de evolução artificial. Isso pode ser usado para fazer novos peptídeos, novas enzimas. Diversas enzimas que a gente usa no laboratório hoje para fazer PCR, para fazer diversos experimentos, por exemplo, elas não existem na natureza, elas foram produzidas por evolução in vitro, usando exatamente os mesmos mecanismos que foram descobertos estudando a vida do planeta, né? Mutação, seleção em cima disso. Então, a teoria da evolução serve também para fazer melhoramento genético, por exemplo, entendeu? De animais ou plantas que a gente consome. Então, a teoria da evolução ela está em tudo. Ela serve para fazer redes, por exemplo, de computador, uma série de coisas, né? Então, ela não é mais somente essa coisa, eu quero saber de onde eu vim. Isso é o cerne da ideia, né? Mas ela se aplica em uma série de outras áreas hoje em dia. E eu queria também aqui pegar um pouquinho o caminho dos professores de educação básica, né, ensino médio, né, que estão falando, tem os livros e tem todas essas teorias. Então, imagina que eu tenho um estudante aqui da educação básica assistindo hoje, e ele leva esses seus conhecimentos aí para o professor, ou um professor que está ouvindo você aqui e está lá trabalhando exatamente com isso agora. Visto que é uma teoria que você está levantando, né, uma outra perspectiva sobre a evolução, qual é a tua dica para esse estudante que está lá lendo uma coisa e está ouvindo aqui outra? Aí, ó, tem o Gabriel, ele é estudante, tá vendo? Tá dizendo que ele é estudante. Então, como é que fica esse conhecimento que está sendo gerado, né, que está sendo buscado, uma nova proposta que é bem diferente daquilo que a gente tem estudado ou estudou, está estudando na escola, né? O Gabriel está dizendo que a professora dele também está aqui. Gabriel, conta pra gente, eu estou querendo te dar voz agora para você contar a sua história. Você quer conversar com a gente, com o Luiz aqui? Eu não sabia, não, que você era, mas... será um prazer se você quiser falar aqui com a gente, porque entende, Luiz? Eu acho que claro. Quando a gente traz um conhecimento desse para um espaço desse, vou te dar voz aqui, Gabriel, e aí você conversa. Como é que ficou a sua cabeça agora com essa história tão legal que o Luiz contou, mas diferente do que está nos livros, diferente do que a gente está vendo? Dei aí a câmera para o Gabriel e a voz. Gabriel, que prazer! Para aí que eu vou te desmutar. Fala aí, Gabriel, como é que fica agora? Conta para mim de onde você é, quantos anos você tem, e me conta como é que fica para você agora essa história toda que o Luiz contou. Eu sou Gabriel, tenho 15 anos e sou de Lauro de Freitas. Bem, é muita coisa para entender e compreender aos poucos. O máximo que eu vejo é o que? Briófitas até angiospermas, mas realmente tem muita coisa para se aprender ainda. Então, mas como é que ficou na sua cabeça isso? A professora está aqui. Oi, prazer, professora. Eu não sei quem é você, mas conta pra gente. Como é que ficou isso que o Eduardo contou, com aquilo que você está aprendendo? Nessa questão da evolução das plantas, o que você acha? Como é que ficou na sua cabeça? Sei que é muita coisa para aprender, foi muita coisa, né? Mas
E agora? Você vai lendo um livro uma coisa, você escutou o Eduardo aqui falando, como é que fica aí na tua cabeça, da sua professora? Que legal que você está aqui. Realmente vai ser algo que eu vou precisar buscar um pouco mais para poder compreender, porque vai ter uma colisão de muitas coisas que eu estudo e do que eu aprendi agora. Então, se eu quiser usar isso junto com os meus estudos, eu vou ter que estudar um pouco mais e ver se eu consigo juntar. E aí, Eduardo, o que você fala para gente e para o Gabriel e para todos aqui da surpresa boa, Gabriel? Com certeza. Primeiro que eu fico muito feliz de poder interagir com o Gabriel aqui, né? Porque eu acho que é muito legal. Eu sou professor universitário, então eu não tenho muito essa oportunidade, né? E se é de Lauro de Freitas, eu fui professor 1 ano na UFBA, em Salvador, então eu passava bastante pela sua cidade, eu conheço a sua cidade, inclusive. Bem, eu acho que o que a gente tem que dizer sempre para os jovens é o seguinte: a ciência é uma área de conhecimento que ela está sendo constantemente atualizada e a gente está constantemente desafiando teorias antigas, né? Então, a ciência é um processo dinâmico, né, de construção. Então, sempre a gente vai ter essa coisa. O pessoal da área acadêmica que está trabalhando na fronteira, eles sempre vão estar descobrindo e fazendo coisas que vão ter um tempo até chegar no ensino, né? Então, mas é muito importante que você conheça essas teorias que são mais antigas, porque a ciência se constrói em cima de uma base, ela não vem do nada. Então, para a gente construir novas teorias, a gente precisa conhecer muito bem as antigas, né? Então, esse é um processo muito importante. E entender que é assim mesmo, não só nessa área. Se você der uma volta aqui na UFMG ou em qualquer grande universidade, você vai ver um monte de coisa que não está nos seus livros ainda. Um dia vai estar lá. Mas tem uma coisa muito interessante que eu podia dizer sobre essa teoria, e que foi super surpreendente para mim. Esse final de semana teve um concurso público do Exército Brasileiro para escolher professores de biologia, né? O Exército também tem professores, etc. E uma das 2 perguntas da prova eram sobre esse trabalho que vocês viram na minha apresentação. Eu fiquei surpreso quando eu recebi uma foto de uma pessoa que fez a prova, né, uma prova nacional do Exército e tal, milhares de pessoas fazendo, e 2 questões eram sobre esse assunto. E trazia um texto dizendo, Luiz Eduardo fez não sei o quê, e tem essa nova teoria, e não sei o que lá. Um texto muito bem escrito, por sinal. Eu não sei quem fez a prova, mas está de parabéns. O cara escreveu um texto muito bonito. Assim, direto ao ponto, entendeu tudo. Eu fico feliz quando eu vejo que as pessoas entendem o que eu queria dizer. E o cara conseguiu de uma forma brilhante, né? E tinha 2 perguntas. Então, às vezes, vai ser mais rápido do que a gente está pensando isso começar a chegar no cotidiano dos estudantes, né? E, como eu disse, teve um concurso recente onde isso aqui já estava colocado lá. Então, quem sabe, em algum tempo, isso aí vai chegar na escola também. Já chegou no Gabriel, Patrícia Conceição Com certeza. Silva. É a Patrícia que é sua professora, Gabriel? Ela que te indica. Conta para mim como é que você chegou aí e se interessou pelo tema que o Luiz trouxe, né, Luiz? Eu acho muito incrível isso. É incrível. Conta pra gente. Sempre fui tive sempre uma boa afinidade com a área de ciências exatas. Química atualmente é meu sonho para seguir. E eu vou bem na área de biologia no colégio. Minha professora, ela tirou essa live aqui como uma forma para a gente aprender um pouco mais, enviou os links para a gente. Eu e muito amigo meu assistindo atualmente, alguns no Facebook e outros aqui junto com o Zoom. Então, a professora ajudou demais aí a gente. Olha, agradeço, Patrícia, demais. E assim, eu espero que mais professores, eu tenho certeza que nós que somos cientistas e fazemos divulgação, a gente quer chegar em vocês, Gabriel. Assim, a gente quer que vocês entendam a dimensão da ciência, que tudo muda, que o conhecimento é muito dinâmico, né, Luiz? Às vezes demora um pouco, né? Mas a tecnologia nos ajuda, a gentileza dos pesquisadores, e vocês também são pesquisadores, né, Gabriel? Vocês todo dia estão curiosos, fazendo perguntas aí, não é? Então, acho que eu estou muito emocionada sempre me emociono quando eu vejo vocês, entendo que um tema como o do Luiz, que a gente ficou assim, evolução, planta, eu falei, não, a rede adora plantas, então, e eu acho que mais que plantas é ciência, né, Gabriel? Então, eu realmente tenho só a agradecer a você, aos seus colegas da escola. A escola, como é que é? Uma escola particular, pública? Lá no centro de Lauro. Lauro de Freitas, interior da Bahia, né? Isso.
Então, a Liana está falando que acha importante investir na popularização da ciência o quanto antes, porque o distanciamento entre cientistas e público leigo é resultado de uma cultura consolidada, e que elas precisam se apropriar. Então, quando a apropriação de algo, o sentimento de pertencimento é maior, né? E a Natália está te parabenizando, Gabriel, pela iniciativa e da professora, né? E que a ciência é de todo mundo. Então, vocês todos são muito bem-vindos aqui, Gabriel, nesse e em todos os outros. Eu agradeço. Se vocês quiserem falar, perguntar, é só avisar. É um prazer ter vocês aqui. Você entendeu tudo do Luiz? Uma boa parte. O Luiz arrasou na explicação, né? Agora, será que a Patrícia vai fazer uma conversa com vocês depois disso? Como é que é, Patrícia? Conta aí. Ela tá aqui dizendo oi. A Lorena está dizendo, Paty, a melhor professora de biologia. Acho que tem mais gente, hein? A Mara Viana está falando para você fazer biotecnologia, Gabriel, tá? Vem para a biotec. A Lilian está dizendo que você é orgulho. E a Patrícia está dizendo que foi uma forma de incentivar o uso da tecnologia para a educação, porque estavam estudando sobre evolução de plantas e não tinha muito material. E indicou a live para os alunos. Nossa, eu agradeço demais, Patrícia. Eu espero que a gente tenha conseguido atender suas expectativas, né, Luiz? E também dos estudantes, né? Gabriel fez várias perguntas, né, Gabriel? Ótimas perguntas. Acho que foi você que fez, né? Então, a Maria está falando, a Maria Regina, que fica muito feliz em estar no ensino médio e poder trabalhar com você, Luiz, que é uma experiência incrível. Então, acho que você já está começando uma iniciação científica aqui com a gente, né? E ela está começando a estudar a evolução de genes que sintetizam parede celular, né? Então, quem sabe a gente vai acabar descobrindo outros polímeros que têm uma assinatura evolutiva como o xiloglucano, né? Então, aí ela vai descobrir, depois ela conta para a gente. E assim, viu, Maria? Depois você vem contar pra gente, tá? Aqui na rede. E, Gabriel, se você, a Patrícia, a Lília, o pessoal ir para a biotec é bem legal, mas estou achando que tudo aqui é muito interessante. Então, Gabriel, se vocês tiverem algum projeto na escola, se vocês quiserem contar aqui, contar o que vocês estão fazendo, vai ser um prazer a rede receber vocês, viu, Patrícia? Né, Luiz? Vai ser um prazer a gente montar um papo com vocês, contando o que vocês estão fazendo por aí, e essa é a nossa intenção maior, viu, Gabriel? Volta sempre, seja muito bem-vindo. Tem mais alguma pergunta agora, olho no olho do Luiz? Não. Sobrou nada, né, Gabriel? Obrigado, viu, Gabriel? Um prazer. Obrigada. Então, um beijo grande, Gabriel. A gente vai aguardar você. Assim, aproveitando esse momento, né, Luiz, que você nos deu também essa oportunidade de ter o Gabriel, a Patrícia e todos os estudantes de Lauro de Freitas, né? A rede vai fazer 1 ano de webinários no próximo mês, em outubro, né? Então, esse mês a gente está recadastrando e cadastrando os integrantes. Eu vou passar o link para vocês, viu, Gabriel? Se quiser se tornar um integrante da rede, contar um pouquinho de vocês, eu vou passar aqui o link. Seria interessante. Porque assim, eu acho que vale super a pena vocês estarem mais dentro da rede, terem outras propostas. Nesse cadastro novo, a gente está sugerindo que vocês contem para a gente um pouquinho de vocês, mande uma foto, conte para a gente por que vocês querem fazer parte da rede, né? Então tá aí, ó, o link do cadastro, para o pessoal do Facebook também. Então, quem está acompanhando a gente, compartilhem. A rede é de vocês, ela foi idealizada e criada para vocês, para a gente trocar experiências, né, Luiz? E, assim, trocar experiência com vocês, Gabriel, que estão aprendendo, que são curiosos, que estão começando a se encantar pela ciência. Química vai aparecer breve aí na rede. Então, se é seu xodó, a gente vai ter vários, já passaram vários químicos por aqui. Luiz é biólogo, né, Luiz? Sim. Então, Luiz é biólogo, eu também, mas seja sempre bem-vindo, tá, Gabriel? Estarei sempre aí. Agora, cadê o beijo da Paty? Que eu acho que a Paty está merecendo, hein, Gabriel? Oi, Paty. Vamos pro... Arrasou! Beijo, Gabriel. Vou me despedir do pessoal aqui, vou te botar de volta lá. Alguém mais quer falar um oi? O Luiz?
que a gente vai dar um tchau para ele, né? Agradecer muito essa oportunidade e falar para ele que eu só tenho que agradecer a você, Luiz, pela oportunidade de você estar aqui, de trazer a Patrícia e todos esses estudantes que são realmente nosso foco, eles, vocês, nessa troca. Às vezes fica um fala-fala, mas é um momento tão gostoso que a gente não quer nunca que acabe, né? Pois é. Mas eu estou muito, muito feliz de ter participado. Acho que é uma experiência muito legal, né, para a gente poder interagir com tantas pessoas assim. E eu acho muito legal de ver os jovens assim se interessando por ciência, porque essa é a nossa futura geração de cientistas do Brasil, que é tão importante para o país, né? Que a gente tenha pessoas fazendo ciência. E só para finalizar, eu queria dizer que eu tenho diversas oportunidades de trabalhar aqui na UFMG. Para os estudantes que estão assistindo, eu estou começando um grupo de pesquisa aqui, né, nesse assunto de biologia molecular de plantas e evolução, então uma interface entre essas duas coisas, né, genética. E quem se interessar por fazer iniciação científica, mestrado ou doutorado, que pode me procurar. O meu endereço é delbenlab.com. Se você escrever isso aí no Google, você vai achar lá meu lab, tem como você ver as minhas publicações, as coisas que eu estou trabalhando. Então, quem sabe a gente consegue fazer coisa junto, né? E para os pesquisadores também, é sempre aberto a colaborações, né? Via o FMG atualmente. Valeu, Ju. Nada, e aqui estão pedindo, a Marina está falando sobre o livro dela, se você passar o link do livro, Marines, a gente compartilha aqui, se não for agora, depois, e o pessoal está pedindo para rever o link do teu laboratório, Luiz. Deixa eu só procurar aqui que eu vou repassar, eu passei logo no começo, eu vou repassar agora para eles, para que eles possam entrar em contato com vocês, tá? Com você. Gente, é Deu Bem Lab, tá? Eu vou compartilhar novamente aqui, novamente no Facebook. E a Marine está perguntando se a apresentação vai ser disponibilizada. Marines, olha, a apresentação está lá gravada, né? Fica no Facebook, depois a gente também compartilha no YouTube, tá? Então tá tudo gravado, a apresentação está lá. Mas se o Eduardo permitir mandar para mim, eu posso mandar por e-mail para vocês que se inscreveram, né? A gente pode fazer isso, tá? Marines, eu não estou achando o teu link, se você quiser colocar o link do seu livro. Pessoal do Facebook, vou me despedir. Patrícia, muito, muito obrigada. Adiciona a gente aí, que a gente se fala. Os professores têm tido um papel importante na divulgação desse trabalho e assim a gente pode acessar vocês, tá? Luiz, beijo. Olha só, o link da Marines, antes da gente finalizar, vou compartilhar com vocês o livro dela. Também está aqui no Facebook. Luiz, a casa é sua. Quando quiser voltar, contar novidades, ou mandar para a gente compartilhar novidades, tá? Fique à vontade, tá? Muito obrigado, viu? Obrigado a você, obrigado à rede.